Olá, conselheiros! Voltamos aqui com nossas questões comentadas de direito previdenciário para o concurso do INSS 2022. Hoje será apenas questões comentadas para a gente ver como que a banca cobra direito previdenciário nos seus concursos. Nas aulas passadas, a gente já viu as teorias sobre cada um dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Quais são eles mesmos? O segurado empregado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. São 5. Hoje, então, serão questões sobre esses 5 segurados para a gente fazer uma revisão da teoria. Então, é muito importante você assistir às aulas passadas, que está tudo aqui na descrição desse vídeo, aqui totalmente gratuito. Por quê? Aqui será o primeiro curso gratuito de previdenciário de todo o YouTube, tá? Gratuito com teoria e questão. Sempre vou dar uma parte de teoria e depois várias questões sobre a teoria para a gente fixar bem a matéria, tá? Então vamos direto para a questão número 1 para a gente não ter enrolação, tá? Questão número 1. João, casado com Ana desde 10/1 de 2018, é segurado do regime geral de previdência social desde 1º de 7 de 1989. Na qualidade de contribuinte individual, ele pretende solicitar ao INSS em 1/7 de 2019, dia do seu aniversário de 50 anos, sua aposentadoria por tempo de contribuição. Considerando essa situação hipotética e as disposições legais vigentes acerca de direito previdenciário, julgue os itens que segue. Por ser um contribuinte individual, João é segurado facultativo da Previdência Social. Olha só, a Sebrasp, sabe essa questão aqui da Sebrasp? Ela que anda fazendo os concursos do INSS. Pode mudar? Pode. Provavelmente vai ser ela novamente, geralmente é sempre a mesma banca. FCC já aplicou prova do INSS também, então a gente tem que tomar muito cuidado que talvez eles troquem para a FCC novamente. Mas como funciona a CESP? Eu vou te dar um texto grande que nem esse aqui. Às vezes a gente não precisa nem ler ele. Eu aconselho você já pular direto para a pergunta que ela está logo abaixo do texto. Só com ela você responde. Quer ver? Ó, ela falou aqui que o segurado, lá na pergunta, ó, por ser contribuinte individual, João é segurado facultativo da Previdência Social. Só com isso eu não preciso ler o texto. Já falou que João é contribuinte individual. Se ele é contribuinte individual, ele não é segurado facultativo. Por quê? São 5 segurados diferentes. Ou você é contribuinte individual, ou você é empregado doméstico, ou você é empregado, ou você é segurado especial, ou trabalhador avulso. Esse é um dos 5. Você pode ser mais de um? Sim. Você pode trabalhar com uma empresa como empregado e ser um contribuinte individual. Você tem 2 tipos de trabalho. Aí você ser segurado obrigatório nos 2. Aí você seria as 2 pessoas. Mas não é o caso do João. Aqui falou que o João já é contribuinte individual e não falou nada que ele tem outro emprego. Então, se ele é contribuinte individual, ele não é trabalhador avulso, nem especial e nem aqui falou facultativo. E outra, segurado facultativo, é aquela pessoa que ele afilia se quiser. O próprio nome já está falando, facultativo. Ele não é obrigado a filiar. Ele tem a opção de se filiar ou não. Isso segurado facultativo. Se ele é contribuinte individual, ele está encaixado nesses 5. Nos 5 eu falei. Se ele está encaixado nesses 5, quer dizer que ele é obrigado a filiar. Se ele é obrigado, então ele não pode ser os 2. Por isso a questão aqui está errada. Se tiver um emprego só, ele vai estar em um desses 5. Ele vai ser obrigatório um desses 5. Se ele não... aí se tiver 2 empregos, aí ele pode ser mais de uma coisa, tá? Certinho? Deu para compreender? Então, que a nossa questãozinha da Sebrasp de 2019, que é na Prefeitura de Boa Vista, está errada. É considerada segurada especial a pessoa física que exerce a atividade em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Então, ele colocou aqui especial, como se fosse alguma coisa que trabalha assim, algo perigoso, que faz mal à sua saúde. Não, você pode ter... Isso já é outra coisa, é uma matéria mais para frente no direito previdenciário. A gente não estudou isso aqui ainda, por isso eu não vou ficar explicando isso aqui não, mais pra frente a gente vê. Mas a gente tem que saber apenas uma coisa. Quem que é o segurado especial? Isso a gente já estudou.
Segurado especial, a pessoa que trabalha na roça, zona rural, com a sua família, com a pessoa que não tem empregado permanente, você lembra disso? Trabalha em área até 4 módulos fiscais. Esse é o segurado especial. Não tem nada a ver com agente químico, nada a ver com ser prejudicial, tem nada a ver se o serviço é perigoso, insalubridade, não tem nada a ver com esse assunto, tá? Então, por que eu dei aquela aula essas aulas sobre teoria? Porque você tem que saber a teoria sobre cada um dos 5. Você tem que conhecer muito bem em cada um dos 5. Você não pode misturar. Você vai colocar lá um texto bonitinho, todo certinho, e colocar o nome de um outro segurado que não tem nada a ver com o texto. Aí você tem que saber diferenciar se esse segurado realmente tem a ver com o texto. Aqui não tem. Então, mais uma questão errada. Tá vendo? É assim que a Sebrae vai cobrar. E essa questão aqui é mais recente ainda que a primeira, ó, 2021, e caiu para analista jurídico, tá vendo? É uma questão de nível superior. Quem faz o concurso do INSS vai fazer o nível técnico, nível médio. Sessões geralmente esse aqui, ó. Se isso aqui é nível superior, já era para ser mais difícil, imagina o nível técnico. Então não vai ser tão difícil assim não, tá? Então vamos continuar com a gente vamos acertar todas as questões. Considerando que determinado servidor público ocupante de cargo em comissão esteja preparando-se para o concurso de delegado da Polícia Federal, julgue o item seguinte. É correto afirmar que, atualmente, o servidor em questão é segurado facultativo da Previdência Social. Facultativo de novo. Tá vendo? Sebrae de novo, em 2021. É que nem a primeira questão. Colocou lá uma historinha de alguém que está trabalhando. Como que essa pessoa, se ela está trabalhando, se ela está recebendo salário, se ela está fazendo um tipo de serviço, como que essa pessoa vai ser facultativa? Ela vai ser obrigatória em alguma coisa. Mesmo se você não conhecesse os 5 segurados, você tinha que marcar errado essa questão, porque está falando que é facultativo. Facultativa, ela tem uma faculdade, ela vai se afiliar à Previdência Social se ela quiser. Não é o caso. Se a pessoa trabalha, se ela tem uma remuneração, se ela tem um tipo de serviço, ela é obrigada a afiliar. Só põe isso na cabeça. Então, mesmo se você não soubesse, você colocaria errado a questão. Porém, o que seria cargo em comissão? Cargo em comissão é quando você trabalha no órgão público. Geralmente a gente conhece quem trabalha lá como servidores que fizeram concurso público, efetivaram e estão lá trabalhando. Porém, cargo de chefia, assessoramento. Esses cargos de supervisão, cargo de diretoria de algum setor do órgão, esses cargos aí, parte deles são servidores efetivos e parte deles existe uma porcentagem, a gente vai estudar lá em direito constitucional. Essa porcentagem aí são servidores, qualquer pessoa que nem fez concurso público. Geralmente são cargos políticos. Algum político vai nomear alguém para esse cargo. A pessoa precisa saber alguma coisa do cargo? Não. É para pegar qualquer Zé Ninguém na rua e falar assim, você agora é o chefe, o diretor de determinado órgão, tá? E assim que funciona. Então, cargo em comissão, aqui falou determinado servidor público, ocupante de cargo em comissão, ele está se preparando para o concurso, ou seja, ele não é concursado, pelo que eu estou entendendo aqui. É uma pessoa que algum político pegou e colocou lá para ser supervisor, alguma coisa assim. Esses são os cargos de comissão. Ele está trabalhando? Tá, porque essa pessoa tem um horário para ele estar lá, vai trabalhar suas 8 horas diárias, dependendo se for um fórum, talvez 6 horas, tem alguns tribunais que já são 6 horas. Ele tem seu horário fixo de entrar e sair. Então tem a habitualidade de trabalhar, não é eventual. Se você recebe por serviço, tem os dias horário, trabalha não eventualmente, você é o quê? Um empregado. Então, comissão para CLT é empregado. Não confundir, não é porque ele trabalha num órgão que ele vai ser servidor público que vai estar no regime próprio de Previdência Social, não. Ele vai estar no regime geral de Previdência Social porque não passou em concurso, tá? Certinho? Questão aqui errada, cargo comissão é empregado. Analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas. Quanto às seguintes pessoas físicas que são segurados obrigatórios da Previdência Social, ou seja, está entre os 5 que eu falei, tá? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, tem que ser um dos 5.
Como empregado, servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais. É obrigatório? Sim. Porque eu falei cargo, comissão, é segurado, é empregado. Encaixou entre os 5? Sim, ele é empregado. No primeiro, se o cargo, comissão é empregado, ele é obrigatório afiliar à Previdência Social. Então, A1 está certo. 2. Essa questão aqui não é certo ou errado, não, mas eu tinha que trazer ela aqui, porque ela está fazendo uma ótima revisão do que a gente já estudou. A maioria das questões aqui do vídeo serão certo e errado, que nem a CESP, tá? Vamos lá. Como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter eventual, sob sua subordinação. Peraí, aqui já falou em eventual. Eventual, que é a pessoa que trabalha, trabalha hoje, você não sabe quando vai trabalhar. Isso é eventualidade. Para ser empregado, você lembra? É não eventual. Você tem que trabalhar. O que é não eventual? Eu trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado. Eu tenho dias certos para trabalhar. Vocês têm habitualidade no serviço. Sempre você está ali naquele horário, dias fixos, trabalhar. Não precisa ser de segunda a sexta. Você pode trabalhar pular terça, pular quarta, trabalhar segunda, quinta, sexta, sábado. Mas você tem aquele dia fixo para trabalhar. Isso é não eventual. Isso seria segurado empregado. Se a questão falou não eventual e trabalha quando ele quer, quando não quer, aí já não é empregado, não. Mas vamos lá. Mas aqui não está perguntando se ele é empregado ou não. Só estou perguntando se ele é obrigado a filiar à Previdência Social. Vamos lá. Sob a sua subordinação e mediante remuneração, exceto como diretor empregado. Então está falando aqui que o diretor empregado não é obrigado a filiar à Previdência Social. Não é verdade? Porém, olha o nome dele, olha bem para o nome. Diretor empregado. Ele é o quê? Ele é um empregado. Se ele é um empregado, ele é obrigado. Empregado doméstico, empregado, são obrigados a afiliar à Previdência Social. Então, diretor empregado lembrando, se fosse um diretor não empregado, talvez não seria, tá? Por isso eu falei, assista às aulas de teoria. Eu tenho uma aula de teoria apenas sobre quem são os empregados. Porque lá você vai ver algumas simulações, alguns exemplos que eu dei, sabe quando é empregado e quando não é, tá? Então, se falou no nome empregado, você já sabe. Falou lá diretor contribuinte individual, você já sabe, ele é contribuinte individual. Depois do diretor que tiver, depois do diretor, já está indicando o que ele é, tá? Então, a 2 aqui está errada, que falou que exceto o diretor empregado, quer dizer que não é obrigado a filiar, ele é obrigado, então a 2 está errada. 3. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos. Tá vendo por que eu trouxe essa questão? Aqui a gente já aprendeu o que seria empregado, agora a diferença com o empregado doméstico. Aqui é a pessoa que trabalha apenas para uma única família, sem receber nada extra em troca. O que eu estou falando de nada extra em troca? Por exemplo, você é o jardineiro da casa, trabalha apenas para uma casa, apenas para uma família. Você já recebe um salário para ser empregado doméstico, não é? Então você já é empregado doméstico. Porém, a cada estrutura, talvez você saiba fazer aquela estrutura com as árvores lá, aqueles bonecos que a gente vê em filme, e para cada uma delas o seu patrão lá, a sua patroa, ainda te dá lá uma gorjeta a mais. Te dá lá um 100 conto para cada um. Aí você já não é empregado doméstico mais. Você está recebendo por serviço, fora. Então você não pode receber nada por fora. Você tem que trabalhar para aquela família, com tudo, incluindo já no seu salário. Você não pode receber nada a mais por isso. É igual, por exemplo, motorista. O motorista também é empregado doméstico. Desde que trabalhe apenas para uma família, receba um salário para fazer aquele serviço e não receba por viagem. Tá certo? Assim que a gente vai fazer as provas. Então tá certinho aqui, ó. Empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua? Sim, ou seja, ele tem não eventualidade, ele tem um dia certinho de trabalhar. No âmbito residencial dessa família, em atividades sem fins lucrativos, porque ele não está querendo lucro, ele não está lucro, por exemplo.
A cozinheira da casa, ela vai trazer coxinha para vender para os meninos da casa. Não pode. Aí tá visando lucro. Ela tem que fazer a coxinha sem cobrar mais nada por isso, além do seu salário que você recebe todo mês. Tá certinho? Então a 3 também tá certa. Então nosso gabarito aqui é a letra C. Tá gostando dessas dicas? Quer muito mais dicas como essa? Aqui vai ter o curso completo, também gratuito. Mas se não perder nenhuma das aulas, tem que estar inscrito no canal, gente. Inscreva no canal, ativa o sininho, que o YouTube sempre vai estar te avisando quando chegar vídeo novo aqui para vocês, tá? Se você quer um curso bem barato para o concurso do INSS, eu estou deixando o link aqui na descrição, tanto a apostila ou o curso em videoaula completo, com a apostila, PDF e tudo. Tá tudo na descrição desse vídeo. Quem quiser sua apostila tem também, tá? Então vamos voltar aqui para nossas questões, ó. Os empregados das empresas públicas federal são beneficiários do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União. Olha quem falou. Você trabalhou com a União, você está no regime próprio de previdência social. Porque você passou no concurso, você é efetivado, você é servidor público. Porém, se você é empregado público, quem são os empregados públicos? Por exemplo, concurso da Caixa Econômica Federal. Você é CLT, você virou empregado público. Porque a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Banco do Brasil, teve concurso no passado também, tanto a Caixa como o Banco do Brasil. Você também é um empregado, por quê? É uma sociedade de economia mista, é uma empresa que também visa lucro. Pra você saber ser empregado, só você olhar, visa lucro, por exemplo, escola visa lucro? Não, então escola pública, você não vai ser empregado público, você vai ser um servidor público. Hospital visa lucro? Não é cobrado lá por consulta no SUS, então lá também seria servidor público. Porém, no banco você tem taxa, você tem vendas, tem muita coisa. Então você virou empregado público. Você não está no regime próprio, você está no regime geral de previdência social. E nesse caso, você é da CLT. Se você é da CLT, então toda vez que você vê então, a palavra empregado, empresa pública, é CLT, não tem regime próprio. Então nossa questão aqui está errada, não é beneficiado do regime próprio, é beneficiado do regime geral de previdência social. Questãozinha errada. Ó, 2021 você é braço, hein? Amélia, 39 anos de idade, casada, sem filhos, presta serviço de natureza contínua em atividades sem fins lucrativos. A família de Kleber. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue com base nas leis 8.212 e 8.213 de 1991. A família de Kleber pode ser considerada como empregador doméstico de Amélia. Olha a pegadinha, tá? Porque quem que é a Amélia? É uma pessoa que trabalha para uma família. Veja só que a questão também falou lá, ó. A idade não importa. Colocou informações a mais aí, só pode confundir mesmo. Idade não importa. Se ela tem filhos, também não importa. Presta serviço de natureza contínua, aí já importa. Se tem natureza contínua, ela vai ser empregada. Mas que tipo de empregada? Olha lá. Sem fins lucrativos. Falou sem fins lucrativos, você já sabe. Empregada doméstica. Há uma família? Empregada doméstica. O que seria uma empregada doméstica? Aquela pessoa que trabalha apenas para uma família, sem fins de lucrar, sem fins lucrativos, apenas recebendo o seu salário, habitualmente. Então, se você trabalhar para uma empresa, você é empregado. Se trabalhar para uma família, habitualmente, você é um empregado doméstico. Beleza? Deu para a gente distinguir um dos dois? Então, se a Amélia é uma empregada doméstica, o que a gente pode deduzir aqui? Que o Kleber empregou ela. Empregou. Então, o Kleber é um empregador. Não sou ele. A família dele é um empregador. Ou seja, ela que está empregando alguém para fazer o serviço. Por isso está certinho. Ó. A família de Kleber pode ser considerada como empregador doméstico de Amélia. Muito cuidado, tem esse R, empregador. Quem lê correndo vai acabar lendo empregado. Kleber não é empregado. Quem é empregado de Kleber é a Amélia. Por isso a questãozinha aqui está certa. E aí, como é que vocês estão? Estão acertando tudo? Vai falando aqui pra mim. Quantas questões vocês estão errando?
Por quê? Eu preciso saber qual dos tópicos de previdenciário que eu vou ter que voltar fazendo revisão. Então, todo vídeo de questão vai falando para mim aí sua porcentagem de acerto. Aí eu vou sabendo qual vídeo focar mais se eu quero que você passe no concurso, tá? Então, vamos lá. Próxima questão. É segurado obrigatório como empregado ou excedente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, mesmo que vinculado a regime próprio de previdência social. Se você está no emprego ou você está trabalhando para a União, Estado, município e que tenha seu regime próprio, ou você está trabalhando para o regime geral. O mesmo emprego não pode estar em duas coisas. Ah, mas eu posso estar nos dois? Sim. Por exemplo, eu sou servidor público, mas se eu quiser, por exemplo, trabalhar à noite para alguma empresa com segurança, eu posso. Naquela empresa com segurança, eu seria o quê? No regime geral de previdência social. Durante o dia que eu sou servidor público em algum órgão, eu sou no regime próprio de previdência social. Posso ser os dois? Posso, mas são dois empregos diferentes. Aqui está falando o mesmo emprego, ou é um ou é outro. Então por isso que está errado a qual falou, mesmo que vinculado ao regime próprio. Não, se já for vinculado ao regime próprio, ele não tem que ir para o geral, não. Esse político só seria geral se não fosse vinculado, tá? Lembrando também, nos casos do município, nem todo município tem regime próprio. Então, muito cuidado com isso, porque a questão pode falar lá várias historinhas lá do servidor que trabalha no municipal, mas e falar que ele é do regime geral. Sim, ele pode ser do regime geral, desde que o município não tenha regime próprio, tá? Nem todo município tem regime próprio, mas os estados, a União, eles possuem. Se trabalhar com o Estado, a União, sim, tá? Então, o camarada aqui está errado. O aposentado, pelo regime geral de previdência social, que voltar a exercer atividade abrangida por este regime em relação a essa nova atividade, está desobrigado de contribuir para o custeio da Seguridade Social. Essa questão aqui até fugiu um pouquinho, porque ele está falando do custeio, a gente ainda não estudou isso, o custeio. Porém, aposentado, eu já vou então adiantando. Se você aposentou, você já não vai pagar mais a previdência, você já aposentou. Porém, se você voltou a trabalhar, nessa volta a trabalhar, você não aposentou nesse segundo serviço seu, não. Então, nesse segundo serviço seu, você vai ter que voltar a pagar a previdência social. Tá? É só isso que tem que saber. Aposentado, aposentou, não trabalhou mais? Ótimo, não paga mais. Aposentou, mas voltou a trabalhar? Volta a pagar, tá? Por isso o gabarito aqui, o que pediu? Aposentado, regime que voltar a exercer essa nova atividade, está desobrigado? Não, então tá errado. Se for que está desobrigado a questão está errada, tá? Então essa questão aqui fugiu um pouquinho, porque não está falando de segurado, aposentado. Se voltou a trabalhar, voltou a ser segurado. Porém, custeio, hoje vamos estudar nas próximas aulas, tá? Aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral de previdência social, deverá obrigatoriamente eleger uma delas para filiar-se. Peraí, deixa eu entender essa questão aqui. Exercer concomitantemente, ou seja, exercer duas profissões ao mesmo tempo, mas uma atividade remunerada ao mesmo tempo. Deverá obrigatoriamente eleger uma delas? Não, é como eu já falei. Se de dia eu sou servidor público e à noite eu sou segurança de alguma empresa, eu estou exercendo duas atividades. Eu sou obrigado a filiar as duas. De dia, obrigado ao regime próprio e à noite ao regime geral. Se eu tivesse dois regimes gerais, sim, eu poderia trabalhar, por exemplo, de dia, de dia eu poderia ser padeiro. E à noite também ser segurança, ou à noite trabalhar, num bar à noite, seria contratado pelo esse bar de atendente lá no bar e de dia ser padeiro. São duas atividades ao mesmo tempo. Eu tenho que ser segurado nas duas, tá? Nas duas. E não precisa ser empregado, não. Eu posso ser empregado doméstico de dia e à noite trabalhar nesse bar
como empregado. Lembra, empregado é uma coisa, empregado doméstico é outra. Então eu posso ser duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então a questão aqui está errada. Eu não tenho que escolher um ou outro. Quando falou segurado, se você se encaixou num dos 5 segurados, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual, se você encaixou em qualquer uma dessas, você é obrigado a filiar ela. Se você trabalha em duas atividades, empregado, como eu falei, empregado doméstico, são duas diferentes, você é obrigado a filiar as duas. Então você tem que estar nas duas, tá? Por isso está errada a questão. E você? Por que você não se inscreveu ainda? Tô vendo aí, porque tô vendo muita gente aí que você tem inscrito, gente. Basta olhar aqui embaixo. Tá vendo um botão vermelhinho ali? Tem escrito inscreva-se. É de graça, gente. Ajude o canal aqui. Ó, tô trazendo aulas gratuitas para vocês. A única coisa que eu quero que troque agora é que você se inscreva agora aqui no canal, tá? Lembrando, aqui embaixo eu estou deixando o curso completo aqui, 2 cursos, o mais barato, mas que tem toda a matéria, e um outro que apesar de ser mais caro, ele tem coach, tem resumos, ele tem site de questões, então, ou seja, e tem também aqui embaixo, quem quiser precisar só para a apostila, também estou deixando a apostila, tá? Comprando através desses links, você também estará ajudando o canal, tá? Então vamos lá. O titular de firma individual urbana, o sócio-gerente e o sócio-cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana são segurados obrigatórios da Previdência Social como empregados. Opa. O que eu falei para vocês com o tal do contribuinte individual? Falou gerente contribuinte individual, diretor contribuinte individual. O nome individual já está falando o que ele é. Ele é contribuinte individual. O que falou? Titular de firma individual. Esse titular é contribuinte individual. Tá? Só isso. Ele vai ser empregador algumas vezes, sim, mas ele vai continuar sendo contribuinte individual. Ele, quando está empregando alguém, ele virou empregador. Mas os segurados, não existe segurado empregador. Ele é um segurado contribuinte individual. Já decorou os 5 segurados, decorou? Então tá. Então aqui tá errado. Ele não é, quando receba remuneração como empregado. Você não é empregado. Ele é contribuinte individual, porque o próprio nome já falou. Se você guardar lá, ó, firma individual, contribuinte individual. Então tá errada a questão. Vamos lá. Considere as hipóteses abaixo. 1. Simone é estrangeira, domiciliada e contratada no Brasil para trabalhar como empregada em sucursal de empresa nacional do exterior. Então, primeiro que eu coloquei esse monte de texto, a gente já vai separando os dados. Já falou que Simone é empregada. Olha lá, empregada em sucursal. Então, você já sabe que tipo de segurado que ela é. Simone, empregada. A gente vamos marcando isso para depois, quando for olhar as alternativas, ser mais fácil. Tá, já deu, mas a prova não era certo e errado? Sim, provavelmente a prova seria certo e errado. Mas eu trouxe essa questão da FCC, que a FCC já aplicou prova do INSS. Então, pode acontecer o caso de ela aplicar de novo. E outra, essa questão aqui vai servir de revisão. A gente sabe o que é empregado e contribuinte individual, uma ótima revisão dessa questão, tá? Então, vamos lá. Já sabemos que Simone é empregada, a questão já falou isso para mim, tá? 2. Carla é servidora pública. Ocupante em cargo em comissão. Opa, a gente já estudou isso. Ocupante de cargo em comissão é o quê? Empregado. Se fosse ocupante de cargo em comissão com vínculo com o Estado, aí já seria um regime próprio. Se não tiver vínculo, vai ser empregado no regime geral. Tá? Vamos lá. Sem vínculo efetivo com a União, autarquia e fundações. Não tem vínculo. Então, ela está no regime geral de previdência social. Se ela tivesse vínculo, regime próprio de previdência social. Tá? Regime geral, regime próprio. Então, ela não tem vínculo do regime geral. Então, já sabemos que Carla também é empregada. Já sabe, Simone é empregada, Carla é empregada. 3. Tabata explora atividades de extração mineral. Garimpo. Garimpo a gente já viu também que é o quê? Contribuinte individual. Muito cuidado com o material antigo. Garimpo, antigamente, era segurado especial. O
O que é o segurado especial que eu falei? É o que trabalha na zona rural, com 4 módulos fiscais e garimpo, geralmente não é zona rural, não é? Então, antigamente era segurado especial. Hoje é contribuinte individual. Muito cuidado com as provas, vamos continuar colocando ele como segurado especial e não é mais, tá? Por isso que eu falei, não adianta estudar, olhar aqui minha sala apenas de questões. Veja as outras aulas anteriores de teoria também, que no canal tem tudo, teoria e questão. Porque aqui na questão eu estou falando só essa pequena parte, mas lá na teoria eu falei todos os casos de contribuinte individual, todos os casos de segurado especial, e aqui não tem como eu falar isso, tá? Então já sabendo que a Bata é uma contribuinte individual que trabalha no garimpo. Então, Simone empregada, Carla empregada e Tabata contribuinte individual. O que a questão pediu? Simone, Carla e Tabata são segurados obrigatória. Sim. Está nos 5 casos? É obrigatório. Como contribuintes individuais? Não. Apenas Tabata é contribuinte individual, que a gente viu. B. Apenas Tabata é segurada obrigatória da Previdência Social? Opa, apenas ela é segurada social? Não, as 3 são seguradas especial. Mas olha o finalzinho da questão. Como contribuinte individual? Aí já deixou ela certa. Apenas a Tabata é segurada obrigatória da Previdência Social como contribuinte individual. Aí já deixou a questão certa. Se tivesse só no início falando assim, apenas ela é segurada obrigatória, aí seria errado. Mas apenas ela é segurada obrigatória como contribuinte individual, aí já está certo. A nossa trabalho da questão. Por isso que tem que ler a alternativa inteira. Não adianta eu ler pedacinho dela não, também. Se eu tivesse lido só o início, eu tinha errado a questão. Tá? Eu falo assim, só Tabata segurado? Não, o resto também é obrigatório. Mas só ela que é contribuinte individual. Nem precisa ler as outras alternativas, tá? Gabaritão, letra B. E onde eu vou deixar aqui na tela agora para vocês, tô saindo um pouco da tela, porque aqui, nunca eu tirei isso, lá. No artigo 11 da 8.213 fala: o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional ou no exterior. É empregada, que foi o nosso caso da Simone. Vou ler agora também o artigo 11. Por que eu estou lendo o artigo 11? É um artigo que cai bastante, tá? Então, um artigo que você vai ter que circular e decorar para acertar as questões. Artigo 11 também da 8.213, quer dizer. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive regime especial, ou seja, isso aí é contribuir, empregada. Se não tem vínculo, é empregada. E o caso da Tabata agora é contribuinte individual, que é o caso também do artigo 11. A pessoa física, proprietário ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de preposto, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma contínua. É contribuinte individual, tá vendo? Tirei tudo da lei. Então é muito importante você ler a lei junto com as questões e a teoria. Juntando os 3 que tem aqui no canal, você passou no seu concurso. Conforme a Lei 8.212 de 1991, não haverá a descaracterização na condição de segurado especial na hipótese de a exploração da atividade turística. Peraí, quem que é segurado aqui especial? Eu falei, é a pessoa que trabalha geralmente na zona rural, trabalha, não tem empregados permanentes. Pode ter empregado? Pode. Durante 120 dias, pessoas. O que quer dizer isso? Se você contratou uma pessoa, ela pode trabalhar 120 dias. Se você contratou 2 pessoas, ela pode trabalhar 60 dias cada uma, porque 60 mais 60 dá 120. Se você contratou 3 pessoas, é 40 dias cada uma. Eu posso colocar uma pessoa trabalhando 60 dias e o outro trabalhando 40 dias, deu 100, e o outro trabalhando 20 dias? Pode. Desde que somados os dias trabalhados por pessoa, dê 120 dias por pessoas. Então, é isso. A família trabalhando, não é só uma pessoa, não. Então, é trabalho familiar nesse terreno de até 4 módulos fiscais. Isso é segurado especial. Então, passou disso, ele não vai ser mais segurado especial. Também pode utilizar também 120 dias
para turismo. Talvez trabalhe na zona rural, mas tem alguma época do ano que tem época turística, 120 dias. Para ele, 120 dias é um número mágico, tá? Então, a maioria das coisas é 120 dias para o segurado especial. Vamos lá. Então, se ele explorar atividade turística de propriedade rural, inclusive com hospedagem, pode. Eu falei, turístico pode durante 120 dias. Independentemente do período dessa exploração. Não, eu falei 120 dias. Guarda 120. Então tá errado aqui. Porque não é independentemente, é 120 dias. B. Participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, desde que nenhum membro do grupo familiar receba benefício. Se você recebe benefício, por que vai separar de ser segurado? Você é segurado justamente para receber um benefício. Você é obrigado a filiar um dos 5 para você poder receber benefício. Você poder, por exemplo, benefício para se aposentar, benefício assistencial, benefício, vários benefícios, tá? Então, se você recebe algum benefício, mesmo que aquele benefício seja apenas assistencial, ou seja, assistencial, geralmente você não é obrigado a pagar a previdência. Porque eu já falei, a previdência social tem lá essa parte contributiva e tem a parte gratuita, igual a assistência e a saúde. Assistência e saúde são gratuitas. Essa parte assistencial aqui é do governo, ele está te dando assistência, é gratuita. Então, você não vai perder uma qualidade segurada. C. A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, desde que nenhum membro do grupo familiar receba benefício assistencial do governo. De novo, não. Assistencial pode receber. Exploração da atividade turística da propriedade rural. Pode, eu falei. Desde 120 dias. Inclusive com hospedagem. Pode, desde que seja 120 dias. Por não mais de 120 dias ao ano. Sim. A mesma coisa que eu falei. Desde que seja até 120 dias. Ou seja, não mais do que 120 dias. Até 120 dias. São sinônimos. Então, nosso gabarito é a letra D. Tá vendo? Como a gente tem que saber a teoria? Sabendo a teoria que eu já passei, você acerta todas as questões. Então, assista todas as aulas, porque aqui vai ter um curso completo de previdenciário para você passar no concurso do INSS, tá? Então, só aqui tem um curso de graça para você. E se você quer com um curso completo, bom, que vai ter todo o material para você passar, falando na descrição desse vídeo tem, e até a nossa próxima aula, tá? Lembrando, na próxima aula agora é teoria, aí eu dou mais 1, 2 aulas de teoria e uma aula de questão revisando essa teoria. E depois eu vou fazer um aulão revisando toda a teoria de novo, tá? Porque a gente sempre tem que estar fazendo revisões, senão a gente acaba esquecendo a matéria, né? Então, bons estudos. E ótimo, fazer revisão, vá assistindo os vídeos de novo aqui. De tanto assistir, você vai acabar decorando tudo, tá? Bons estudos, até nosso próximo vídeo.